Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 16 do livro de Atos. Atos 16. Vamos ler, a começar do versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de ter-lhe dado muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Temos aqui um momento da segunda viagem de Paulo. Nós sabemos que quando Paulo e Barnabé voltaram da primeira viagem, eles tinham um problema. E o problema era que quando eles chegam na igreja que os enviara, que era Antioquia da Síria, alguns judeus da igreja de Jerusalém tinham vindo para a igreja de Antioquia e tinham ensinado que para ser filho de Deus, para ser um crente, tinha que ser circuncidado e cumprir a lei de Moisés. Então, logicamente que isso não era necessário. Então, eles desceram para Jerusalém. Foi quando teve o concílio. No concílio de Jerusalém, ficou acertado que ninguém precisava se circuncidar, nem cumprir a lei de Moisés. Estávamos na época da graça. E então, eles escreveram um documento. Paulo e Barnabé voltam de Jerusalém para Antioquia da Síria, com esse documento na mão, felizes da vida, porque eles poderiam mostrar em todas as igrejas que eles passaram. Mas quando Paulo diz para Barnabé: Barnabé, vamos voltar e vamos passar em todas as igrejas que nós fundamos, ele disse: tudo bem, mas vamos levar João Marcos. Paulo não aceitou, porque João Marcos havia desistido da primeira viagem. A Bíblia diz que houve entre eles tamanha contenda que vieram a se separar. Então, o grupo missionário, que era de 2, agora vai multiplicar para 4. Porque Barnabé desce por Chipre com João Marcos e Paulo desce por Tarso com Silas, que já tinha vindo com eles de Jerusalém. Partem para a segunda viagem. Eles vão de cidade em cidade. Icônio, Listra, Derbe, Perge, Pafos, e eles vão a Antioquia da Pisídia, mostrando o documento de que ninguém precisava ser circuncidado para ser cristão. Depois que eles acabam de ir nas igrejas, e agora? Agora vamos procurar outros lugares. Na mente de Paulo, passava assim: vamos para a Ásia. Se você que está me ouvindo aqui é líder, quantas vezes na sua vida você fica assim: qual é o próximo passo que eu vou dar?
para onde que eu vou agora? Qual será a direção de Deus? Só que existem momentos na nossa vida em que parece que Deus se cala. E você não tem a menor ideia qual é o próximo passo a dar. A impressão que nós temos é: deve ter algum pecado na minha vida. Com certeza tem, porque nós somos pecadores. Mas vamos deixar isso de lado e a gente sempre pensa: o que está acontecendo? Porque eu não sei qual é o próximo passo a dar. Eu não sei para onde Deus está dirigindo os meus pés no trabalho da igreja. Pois eu quero dizer para vocês que o grande irmão Paulo, o grande irmão Silas estavam na mesma situação. Pior, eles estavam no meio do mar. E agora, sabe por quê? Porque no coração deles é assim: vamos para a Ásia. E o Espírito de Jesus Cristo disse não. Aí, então vamos para a Bitínia. E o Espírito Santo disse não. Agora, como foi que Jesus Cristo falou, como foi que o Espírito falou, eu não sei, porque a Bíblia não diz. O fato é que ficou bem claro que tanto Jesus Cristo os impediu de ir para a Ásia, como o Espírito Santo impediu de ir para a Bitínia. Eles ficaram rodando no mar sem direção, sem saber para onde ir. À noite, Paulo teve uma visão. E nessa visão, um varão vestido de macedônio rogava a Paulo dizendo: passa na Macedônia e ajuda-nos. Olhe bem, a Bíblia nem diz que ele pedia, mas que ele rogava. Passa na Macedônia e ajuda. Versículo 9 do capítulo 16 de Atos. Então ele entendeu que tinha que ir para a Macedônia. Era a hora do Evangelho entrar na Europa. O tempo de Deus estava marcado agora para a Europa. Só que no coração daqueles missionários, de uma hora para outra só existia Ásia. Quantas vezes nós estamos tão habituados a determinadas coisas que a nossa mente se prende naquilo, é aquilo, e é difícil de mudarmos. E Deus está trazendo coisas novas. A Bíblia diz, no capítulo 43 de Isaías: eis que eu faço coisa nova, porventura não percebeis? Eis que eu ponho um caminho no ermo e um rio no deserto. Os animais do campo, os chacais, os filhotes de avestruz me glorificarão, porque eu colocarei água no deserto e darei de beber a um povo escolhido, ao povo que eu chamei para celebrar o meu louvor. É assim mesmo. Aqui a Bíblia diz que até os animais vão perceber, mas nós não percebemos. Por quê? Porque a nossa mente se prende nas nossas próprias expectativas, como se as nossas expectativas resolvessem o problema do reino. Então, aqui, enfim, Paulo, então é para ir para Macedônia? Macedônia, desceram para lá. Chegaram a Filipos, uma cidade linda, uma cidade importantíssima, porém, não havia uma sinagoga em Filipos, porque para haver uma sinagoga é necessário que existam pelo menos 10 homens que sejam versados na lei de Moisés, na Torá, e na Haftorá, nos profetas maiores. E não tinham esses 10 homens. Então, os judeus, dia de sábado,
saíam da cidade para fora, onde havia um rio. E ali, nesse rio, eles faziam as suas orações, eles liam a Torá, ali eles faziam o seu culto, fora da cidade. Então, Paulo chegou a Filipos com sua turma, e quando foi sábado, ele saiu para este lugar de oração. Quando ele chegou lá, conversando com as mulheres que se reuniam ali para orar, imediatamente, uma delas, que parecia ser a líder do grupo, Lídia, aceitou Jesus com toda a sua casa, e ela foi batizada por Paulo. E ela era uma vendedora de púrpura de Tiátira. Ela era uma mulher, uma empresária. Lá no Brasil diríamos sacoleira, porque ela comprava púrpura em Tiátira e trazia para vender na Europa. Então, nós vemos que ela era uma mulher que tinha visão, uma mulher trabalhadora, uma mulher guerreira. Então, ela imediatamente pediu a Paulo: se vocês acham que eu sou digna, venham e se hospedem na minha casa. Eles aceitaram e ficaram na casa dela. Todos os dias era hábito, então, de Paulo e seus companheiros saírem para aquele lugar de oração. Num determinado dia, eles estão indo para o lugar de oração. Ia sempre atrás deles uma moça que gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Preste atenção. Você não acha que isso é um anúncio lindo? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Que coisa linda! Que anúncio maravilhoso! Era demônio. Era demônio. Quantas vezes nós achamos que porque a coisa é bonita é anjo, mas quando é feia é demônio? Qual é o problema seu com os demônios? Olha aqui, demônio anunciando uma maravilha. Hein? Demônio anunciando uma maravilha. Mas demônio Você acha que que demônio só diz coisa feia? Não, demônio é capaz de dizer coisa tão bonita que você acaba crendo nela. A Bíblia diz que um dia Jesus chegou em Cafarnaum, estava lá, aparece um homem possesso de espírito imundo. Isso está escrito em Marcos 1, no versículo 24. E ele bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha, demônio dando testemunho de que Jesus é o Santo de Deus. Cuidado, cuidado. Aqui mesmo em Marcos, no capítulo 5, há um momento em que um homem possesso de uma legião, ele veio adorar a Jesus. Ele veio adorar o gadareno. Lembra? Ele veio adorar Jesus, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Demônio falando. Esta moça de Atos 16
ela vinha atrás, lá vinha, na hora que Paulo, Silas e a turma saíam para um lugar de oração, fora da cidade, à beira do rio, já o povo ia atrás. No meio do povo vinha essa moça. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. A Bíblia diz, isto se repetia por muitos dias. Versículo 18 do capítulo 16. Isto se repetia por muitos dias. Esta moça era uma pitonisa. Pitonisa é uma mulher que tem um espírito de piton, um espírito de adivinhação. Ela adivinha. E porque ela era escrava, ela ganhava dinheiro para os patrões, os senhores dela, adivinhando o futuro dos outros. Ela adivinhava e o dinheiro era para eles. Aqui que vem alguma coisa que eu queria falar com vocês. Ontem à noite aqui, nós falamos sobre discernimento de espírito, que é um dom do espírito. Você vê aqui, a Bíblia diz, no versículo 18 do capítulo 16, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Você viu muitos dias. No primeiro dia, quando a mulher gritou, Paulo sentiu um mal-estar, mas não expulsou o demônio. Ela ia gritando. Segundo dia, a mulher ia. A mulher saía gritando de novo. O coração de Paulo. Depois de muitos dias, ele não aguentou mais. Como é que você discerne? Tudo o que aquela moça dizia era verdade. Tudo era bonito. Mas a percepção de quem estava anunciando, de quem estava ali, era de que aquele anúncio não vinha da parte de Deus. O discernimento de espírito lhe faz perceber que aquilo que a pessoa está dizendo é tudo certinho, parece tudo verdade, mas não vem com o elemento essencial. A Bíblia diz assim para nós, meu irmão, aonde o Espírito de Deus se move, existe uma produção, e essa produção nós chamamos fruto. O fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A coisa pode estar bonita, ela parece toda perfeita, mas você não sente paz, não há segurança. É como se existisse ali alguma coisa que não batesse. É o discernimento de espírito. O espírito que veio habitar em você, dentro do seu coração. Ele está anunciando para você, ei, sinal amarelo, cuidado, abre o olho. Recua, não dá um passo à frente. Porque muitas vezes nós somos levados pela aparência. Cuidado com a aparência. Desde que o homem pecou lá no Éden,
ele começou a usar aparência, camuflagem. Nós buscamos camuflagem até hoje. Quando o homem se viu nu, ele sentiu vergonha. E ele correu e fez roupas de folhas de árvore para ele e para a mulher, para ele parecer com as árvores. Até hoje, nós usamos camuflagens para parecermos que nós estamos legais com a sociedade, que nós somos iguais, e nós queremos com aquilo cobrir aquilo que nos causa humilhação, que nos causa vergonha. Quando você vê uma pessoa que só busca as coisas mais caras, as roupas mais caras, normalmente de marca, tudo do mais caro, você diz, está escondendo o quê? Aquilo é uma camuflagem. Pessoas usam títulos para esconder a camuflagem. Pessoas buscam um modo de cobrir o seu passado, a sua origem. Às vezes foram tão pobres, às vezes vêm de situações das quais são envergonhadas, porque se envergonham de ter nascido numa favela, num bairro pobre, numa cidade do interior, e elas procuram superar isso se vestindo. Às vezes com títulos. Eu me lembro que um dia eu estava esperando falar com o pastor, para o pastor dizer que horas ia me mandar me buscar em casa. Então eu liguei para a igreja. A igreja fica lá, na subida de Petrópolis. E eu disse, graça e paz, boa tarde. Eu queria falar com o pastor fulano de tal. Do outro lado, apóstolo fulano de tal. Eu tomei um susto. Aí eu disse, porque sempre para mim foi pastor, e eu não chamo ninguém de apóstolo, eu chamo pastor. Porque para mim esse é o grande título dentro da igreja. Aí eu tomei um susto e disse, puxa, porque eu estava acostumado a ir naquela igreja. É uma igreja de pessoas muito pobres, muito queridas, irmãos queridos. E eu disse, por gentileza, quem está falando é a presbítera fulano de tal. Eu disse. Aí eu caí. Caí, já me arrependi, já pedi perdão a Deus, mas caí. Eu disse, quem está falando aqui é a doutora Edmeia Williams. Precisava ter feito, mas fiz, já passou. Eu quero falar com ele. Aí, quando eu falei com ele, marquei com ele, viu a hora que o motorista ia me buscar, tudo bem. Quando eu cheguei lá, fui para o gabinete dele, eu disse, pastor, quem é a presbítera fulano de tal? Ele disse, como? A senhora já sabe. Ele deu uma risada. Eu disse, quem é ela? É a moça da faxina. Eu disse assim. Ele riu, ele disse, irmã, eu resolvi a situação da igreja. Eu distribuí título para todo mundo. Agora tem diácono, agora tem bispo, agora tem diaconisa, agora tem arcebispo. O que eu disse é arcebispo. Não, irmã. Arcebispo é o que para o ano será elevado ao bispado. Arcebispo. Ele disse, a senhora precisa ver que maravilha. Todo mundo trabalha com alegria, porque todo mundo tem título. Eu disse, pastor, isso é uma brincadeira. Irmã, mude de assunto, porque eu estou feliz.
Você viu? Aquelas pessoas precisavam de um título porque não estudaram. Então, quantas vezes nós nos vestimos, botamos camuflagens para cobrir aquilo que nos envergonha. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim: a senhora é morena. Eu não sou morena, eu sou negra. Eu não me envergonho disso. Eu tenho prazer, foi Deus que escolheu. Para mim é ofensivo dizer: a senhora é escurinha, a senhora é morena. Não sou, eu sou negra. Negro é raça. O resto é brincadeira. Então, nós usamos camuflagens para esconder aquilo que faz, do qual nós sentimos vergonha. Aqui, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos que quando você está numa situação, aquela voz vem dizendo tudo o que é certo, mas dentro você não sente paz, pare, não dê um passo à frente. Não dê um passo à frente. Mas olha, você vai perder a oportunidade, não tem problema. Se você deixar para amanhã, pode ser mais caro, não tem problema. Não dê um passo, porque você é filho de Deus. Dentro de você habita o Espírito Santo, e esse Espírito tem o dom do discernimento de espíritos. Você vê o próprio apóstolo Paulo não expulsou no primeiro dia. A Bíblia diz: isto se repetia por muitos dias. Paulo aguentou um demônio atrás dele e não expulsou, para se certificar que era demônio mesmo. Porque muitas vezes a coisa é difícil de você perceber. Você vê? O apóstolo Paulo deixou que se passasse muitos dias. Chegou uma hora que ele não aguentou mais e ele expulsou. E agora, na nossa pregação de hoje, nós vamos ver que isso lhe custou prisão, açoite, porque os donos dela, vendo que ela não adivinhava mais, tiveram prejuízo. E nós vamos ver que eles levaram Paulo e Silas para julgamento. E a Bíblia diz: levantou-se a multidão unida contra eles. E os prestores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Preste atenção aqui. Qual foi o crime que eles cometeram? O crime foi expulsar demônio de uma moça. Foi libertar uma pessoa. Aqui você vai ver, embora nós muitas vezes não percebamos, Deus está preparando um cenário. É interessante, sim, irmão. Deus está preparando um cenário. Vai acontecer algo tremendo e Deus está preparando um cenário. A arbitragem aqui é de Deus, que está vendo tudo. Eles vão presos. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ei! De repente sobreveio um terremoto. Tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos.
Olha que terremoto. Abriram-se as cadeias e as portas. Sacudiu tudo. O prédio ficou em pé. Não quebrou nada. Ninguém morreu. Olhe o que está acontecendo. Porque às vezes nós pensamos que Deus está tão distante e não está interessado. Ai, ai, ai. Existe um momento na vida do profeta Abacuque que o profeta Abacuque não está mais aguentando e ele simplesmente faz uma oração para Deus e ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que tu me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E Deus diz para ele: vede entre as nações, olhai-vos e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus está dizendo: o que é, rapaz? Você está pensando que eu estou dormindo? É. Eu estou trabalhando, você que não está vendo. Eu estou preparando um negócio, Abacuque, que você não vai acreditar. Eu estou preparando uma coisa que você vai se assustar. Sossega o coração, porque você vai ver. Estou preparando uma surra para vocês. Era isso que ele estava preparando. Olha aqui, nessa situação, 2 missionários de Deus, humilhados, açoitados, presos, e Deus está preparando um cenário para algo maravilhoso que vai acontecer naquela prisão. Vem o carcereiro. Quando ele ouviu tudo aquilo, ele pensou que todos os presos estavam soltos. E ele ia se suicidar. Quando Paulo diz: não te faças nenhum mal, porque nós todos estamos aqui. Ele acendeu a candeia. Quando ele viu todo mundo ali, todo mundo solto, mas todo mundo sentado. Ele viu que era um milagre. Ele correu para os pés de Paulo e fez a seguinte pergunta: que devo fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus. A consequência, serás salvo, tu e a tua casa. Vamos prestar atenção nisso aqui. Você já pensou? Primeiro nós vimos aquela conversão maravilhosa de Lídia, numa conversa com Paulo. Ela crê no Senhor Jesus, ela é convertida, ela é batizada. Que conversão linda! Mas agora você vê uma conversão dramática. A conversão desse carcereiro. O que Deus estava fazendo? Desde o momento que Deus permitiu aquele demônio seguindo os filhos dele para perturbar o espírito de Paulo, para perturbar o coração de Silas, aquela voz, aquele demônio anunciando, eles foram açoitados e Deus está preparando a arbitragem de um grande milagre. E agora eles são açoitados. E Deus está preparando a arbitragem do milagre que vai acontecer. E o milagre acontece por quê? Porque o coração deles estava firme em Deus. Eles estavam
no cárcere. Meia-noite eles não podiam dormir, de tanta dor, espancamento. Eles estavam no cárcere, mas eles estavam orando e cantando louvores. Onde você está? Onde você está hoje? Será que você não está preso em algum cárcere? Em alguma dúvida? Em alguma incredulidade? Qual é o cárcere que lhe prende hoje? Talvez o medo que está lhe aprisionando. Quantas vezes nós fechamos a nossa boca porque estamos presos num cárcere de medo, ou de ira, ou de rancor, ou de falta de perdão para os outros. Tem um salmo, o Salmo 137, em que os judeus dizem: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que cantássemos alguns dos cantos de Sião. Mas como haveríamos de cantar o canto do Senhor em terra estranha? Ó Jerusalém, Jerusalém, se eu de ti me esquecer, que se resseque a minha mão direita, que se apegue a minha língua ao palato, se eu de ti não me lembrar como a minha maior alegria. Filhos, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque eles diziam: arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Filhas de Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. É até difícil dizer amém quando a gente acaba de ler esse salmo. Por quê? Eles estavam sendo levados cativos. Por quê? Porque eles quebraram a aliança. E o resultado da quebra de aliança é morte ou cativeiro. Mas quando eles estavam sendo levados cativos, primeira coisa que eles fizeram, eles penduravam a harpa no salgueiro. A harpa é o instrumento do louvor. Essa figura de salgueiro é porque muitos conhecem o salgueiro como o chorão. É aquela planta que cresce, mas ela se debruça. Ela dá a impressão de lágrimas sendo derramadas. Eles penduravam a harpa. Por quê? Porque Deus não era mais digno do louvor. Eles não iam mais cantar louvores. Eles não iam mais louvar. Por quê? Porque estavam sendo levados cativos. Porque estavam tristes. Porque foram arrancados da sua terra. Quer dizer que Deus só é digno do louvor quando tudo vai bem conosco. Quando tudo está bem, tem dinheiro na conta, tem saúde, Deus é digno do louvor. Mas quando falta a segurança, quando estamos ameaçados, como muitos aqui estamos ameaçados, o que é? Não temos documento. Deus não é mais digno do louvor, porque Deus deixou de ser Deus. Então, o Deus que garante para mim o ar que eu respiro, por quê? Sem green card eu respiro, eu vivo. Sem dinheiro eu vivo, mas sem o ar que eu respiro eu não vivo mais.
Então, quando eu estou assim, nessa ameaça, Deus não é mais digno do louvor. Então eu não congrego mais. Quando a Bíblia diz, não deixeis de congregar. Por quê? Porque agora eu estou com problema. Ou Deus vai resolver o meu problema, ou eu não vou mais adorá-lo. Mas, irmão, posso adorar em casa. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Nós, muitas vezes, no lugar que estamos, não estamos adorando, cantando louvores. Penso que você está injustamente preso no meio de assassinos. E eles eram cidadãos romanos, tanto Silas quanto Paulo. E não fizeram menção do direito deles. Numa terra estranha, sem as roupinhas dele, foram açoitados. Quem já apanhou quando era pequeno sabe o que dói uma surra. Eu apanhei, foi muito. Estou aqui, legal. Né? 90% das vezes que eu apanhei, eu não merecia aquela surra, mas apanhei. Mamãe confundiu as bolas, pronto, eu estou inteira. Eles apanharam por causa de um crime. Por quê? Jesus Cristo disse, expulsai demônios, e eles obedeceram. Quando nós vemos isso, nós pensamos, onde é que eu estou agora? Que eu não posso louvar, que eu não posso cantar louvores, que eu não posso orar em voz alta. 2 judeus fazendo um culto num cárcere, à noite, meia-noite. Eu tenho a impressão que quando eles começaram, Deus começou a se mover. Ai, eu vou ali. Eu vou lá, eu vou receber, vou fazer uma festa. E Deus fez. Nós sabemos que ele estava preso. Será que você, meu irmão, não está confinado em alguma situação? De dúvida, de falta de perdão. Quem sabe você está sem confiança de que sua vida, sua segurança, seu futuro está nas mãos de Deus que lhe formou no ventre da sua mãe. Quantas vezes eu entro no avião para viajar e eu agradeço, eu digo, Senhor Jesus, eu te agradeço que o Senhor está me levando para casa. Eu não sei se é a casa lá de baixo ou a casa lá de cima, mas eu sei que é o Senhor que está me levando. E se é Ele que está me levando, não importa qual é a casa. Nós precisamos parar, pensar um pouquinho. Qual é a minha situação hoje? Porque isso me importa e me impede de louvar. Por que você não faz como Paulo e Silas? Começa a abrir a boca para louvar. Senhor Jesus, que se dane documento, que se dane o que for, mas que viva o Senhor na minha vida. Porque é o Senhor que me dá vida para viver. É o Senhor que me dá o ar que eu respiro. É o Senhor que me dá segurança. Dane-se o que for, mas eu quero estar com o Senhor. Esses dois aqui louvavam e oravam em voz alta. E a congregação era tudo de assassino, ladrão, sei lá o que mais que eles faziam. Uma congregação. Deus libertou todas as amarras que o cercavam. Quando nós vemos, existe um reino espiritual, meus irmãos, e reino espiritual nós não podemos ver.
existe. Você vê que esse reino é cantado na Bíblia sempre. Quando João começou a pregar, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele foi preso, decapitado por Herodes. Começou Jesus lá na Galileia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. No dia que Jesus Cristo estava de frente para Pilatos, ele disse para Pilatos: ei, Pilatos, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Em outras palavras, Pilatos, faça o seu serviço. E o seu serviço agora é esse: é me prender, mandar para a cruz, para que eu faça o meu trabalho lá. Faça o seu aqui. Mas quando Jesus foi perguntado pelos fariseus sobre como viria o reino de Deus, ele disse: não virá o reino de Deus com visível aparência. Não podereis dizer: aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro em vós. Existe um rei, um monarca. Aí, a minha pergunta agora: por que você não faz como Silas e como Paulo? No meio do caos, da prisão do medo, das lágrimas que você tem chorado, e agora parece que Deus está respondendo: ainda sou Deus. E agora o que é que eu faça? Ele diz: está feito. Está feito. O que vai acontecer comigo não é da sua conta. Porque se fosse da sua conta, ele já tinha lhe dito. Por que que você não se levanta e dá um murro na situação e começa a louvar e a orar no meio do caos à meia-noite, sofrendo, chorando, louvando, orando? Deus está esperando. Ou você está naquela situação porque está com um problema, Deus não é mais digno do seu louvor? Meus irmãos, quem está falando com você aqui é a pessoa mais velha dessa sala. Se você soubesse o quanto eu já apanhei. Se você soubesse o quanto eu já apanhei para chegar a essa situação. Aprenda enquanto é mais jovem que Deus é Deus. A Bíblia diz que eles começaram a orar e a cantar. Eu não sei quanto tempo eles ficaram fazendo lá o culto deles. Eu só sei que uma hora, pá! Terremoto, abriram-se, a Bíblia diz, todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Todos os que estavam ali. Abriram-se. Quando eles começaram a orar, Deus começou a pisar o solo. Tudo aquilo que estava acontecendo era arbitragem para um milagre. A segunda conversão da Europa. Um carcereiro. Era só a arbitragem de um milagre. Tudo o que você está sofrendo, tudo o que você está chorando, não será a arbitragem para o milagre que vai acontecer na sua vida. Lembra? Ontem nós falamos de Pirairote. Deus resolveu que ele ia fazer um milagre. E para fazer o milagre, ele disse: Moisés, fala para os filhos de Israel que é para eles retornarem para o Egito.
Ninguém acreditou em coisa. O povo ficou com raiva de Moisés. Se eu estivesse lá, eu ia querer avançar nele também. Porque depois que sai do Egito, está todo mundo dançando e pulando. Deus mandou dizer que é para voltar. O quê? Moisés, você está brincando com a cara da gente. Para onde? Para piorar. Para Pirairote. Para o beco sem saída. Estava ali, não tinha jeito. Mas Deus estava na arbitragem de um grande milagre. Até hoje, nós nos maravilhamos com este milagre. Quem estava sofrendo? O povo. E Deus estava preparando uma grande festa. Quando eles estavam lá, não tinha por onde sair. Ou pelo mar, ou pelas montanhas, que eram intransponíveis. Alguém viu, lá vem o exército de Faraó. Eles quiseram matar Moisés. Nós sabemos. Deus ali mandou um vento oriental. O vento oriental, ele foi rasgando o mar e secando o mar por onde ele passava. Fez-se um paredão à esquerda, um paredão de água à direita, e o povo começou a passar. Vocês acham? É porque eu achava que foi uma estrada maravilhosa. Foi não, meus irmãos. Tinha buraco, tinha cratera, tinha lama, tinha pedra ali no meio do mar, e o povo com as trouxas dele, porque não tinha Samsonite, não. Criança, velho, mulher grávida, rebanho. De noite, passaram. Que milagre. Quando todos chegaram do outro lado, o mar foi se fechando em cima dos inimigos dele. Dançaram. Tinha até pandeiro na história. Moisés cantou um hino e Deus recebendo o louvor. Deus recebendo o primeiro culto congregacional da terra. O que foi que ele usou para isso? Problema do povo. O problema do povo. Foi o povo que chorou. Foi o povo que sofreu, foi o povo que sentiu medo, foi o povo que estava cansado, mas agora eles assistiram à arbitragem de um dos maiores milagres que todo mundo fala. Qual será o milagre que Deus vai fazer na sua vida? Que você está sofrendo, você está chorando, e Deus está preparando com a arbitragem o grande milagre, o grande grito de vitória. E pelo milagre que Deus vai fazer, não apenas as suas cadeias vão ser quebradas, mas as de todos que estão perto. Então nós precisamos saber onde você está hoje. Em que cárcere você está preso? Aonde a sua mente está aprisionada? Cante louvores, ore a Deus, ore, grite louvores a Deus, não importa qual a situação, Deus é digno do louvor em toda e qualquer situação. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Ora. Senhor Deus, nosso Pai, aqui nós estamos, Senhor. A Tua palavra diz, no Salmo 123, a Ti que habitas os céus, eu elevo os meus olhos, como os olhos do servo estão fitos na mão do seu Senhor, e os olhos da serva estão fitos na mão da sua senhora. Assim, Senhor, os nossos olhos estão fitos em Ti, até que Tu te compadeças de nós. Senhor, Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus que opera no possível e no impossível. Tu és o Senhor de todos os céus. Tu estás entronizado
nas maiores alturas entre querubins. Tu, Senhor, é o Deus único e verdadeiro. E em Jesus Cristo, Tu te fizeste nosso Pai. Agora, ó Pai, nós só esperamos em Ti. Nós só esperamos em Ti. Não há ninguém neste mundo que possa nos ajudar. Porque todos os outros não passam de mortais, pecadores, sem poder. Mas Tu, Senhor, é aquele que pode chegar e de um momento para o outro abrir o mar, quebrar as cadeias, libertar e trazer um cântico de louvor aos nossos corações. Por isso, ó Pai, nas Tuas mãos nós entregamos a nossa causa, nós entregamos a nossa dor, nós entregamos esse medo, nós rejeitamos o medo, porque nós temos segurança em Ti e esperamos por Ti até que o Senhor se levante para nos dar o resultado. Isso, Pai, nós proclamamos a Sua soberania, o Seu poder, mas acima de tudo, a Sua misericórdia e a Sua bondade, porque é o Senhor que cuida de nós. E nós lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém.